Olá, hoje nós vamos falar sobre as ações relacionadas ao funcionalismo, a questão do planejamento estratégico na Secretaria Municipal de Administração e de como essas questões todas envolvem o dia a dia da cidade, a sua capacidade de dar serviços. Para isso, está conosco o secretário municipal de administração, ele é servidor público de carreira, tem larga experiência em vários setores da administração pública aqui em Bauru, o Davi José Françoso, que é colega jornalista, e vai conversar conosco para a gente entender esse universo e transferir informações para vocês. Davi, obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigado, Nelson, estou à disposição. Vamos tentar passar os principais pontos aqui, são vários deles, para que a gente possa explorar do ponto de vista de transferência de informação. O prefeito Clodoaldo Gazeta anunciou a contratação de uma consultoria especializada visando a revisão ou análise do chamado PCCS, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Qual será esse diagnóstico, Davi? Bom, a administração já tem um diagnóstico de que os 3 planos de cargos, carreiras e salários, que estão válidos há 5 anos, tanto na saúde, como na educação, como na administração, eles precisam passar por uma revisão. Ou seja, o plano no formato atual, ele não se sustenta ao longo do tempo. E nós decidimos, juntamente com o prefeito, que esse diagnóstico, que esse trabalho deva ser feito de uma maneira externa, de uma maneira isenta, através de uma empresa que não tenha participação de servidores nesse processo, para ser um diagnóstico com isenção. Esse projeto foi desenvolvido, foi especificado, nós estamos pedindo nesse objeto uma série de informações que virão nesse relatório, que envolve análise legal, todos os gatilhos que o plano estabelece, os percentuais que estão lá dentro, de quanto em quanto tempo esses gatilhos. E o legal é que nós vamos trabalhar com uma tábua atuarial envolvendo a FUNPREV nesse processo, finanças, orçamento, para que a gente tenha um diagnóstico no curto, no médio e no longo prazo. Nós queremos informações para balizar as nossas decisões com relação ao plano. É um assunto muito polêmico, é um assunto que necessita da intervenção da administração, da intervenção do prefeito. Esse processo se encontra hoje na Secretaria de Finanças para reserva de verba. O investimento nesse projeto é de 60 a 80 mil reais e o prazo de execução é de 90 dias. Trabalhamos com a perspectiva de, o mais tardar, em abril, estarmos com essa licitação concluída e a empresa já solicitando as informações que nós vamos subsidiá-las para poder fazer todo esse diagnóstico. E isso vai ser amplamente divulgado, talvez isso depois seja tema até de audiência pública, ou seja, é um assunto que envolve a cidade, envolve o funcionalismo, envolve até as aposentadorias. Não adianta nós termos hoje uma condição, vamos dizer assim, excelente para o servidor, onde há os gatilhos, onde há as progressões, e isso vai complicar a aposentadoria lá na frente. Então, a questão é números, Você tem que ter um equilíbrio entre os benefícios que o plano concedeu, mas isso como que se paga ao longo do tempo. Ter a responsabilidade de avaliar as questões da lei em função da capacidade da prefeitura de honrar os compromissos no tempo, até por segurança do servidor. Tem algumas questões no PCCS que chamaram a atenção daqueles que não acompanham no dia a dia. Você falou da tábua atuarial e para as pessoas, os leigos que não acompanham, entender, para cada situação que ocorre na gestão do funcionalismo, você tem impacto natural previdenciário. Sim. Aqueles que não acompanham isso não têm essa conta na cabeça no dia a dia. Sim. Eu falo com propriedade sobre isso, eu venho atuando na FUNPREV já há 5 anos, no Conselho Fiscal e no Comitê de Investimento, então eu tenho participado dos assuntos inerentes à nossa FUNPREV. E a FUNPREV hoje ela trabalha com uma gestão muito eficiente na sua administração, temos os cálculos atuariais feitos todo ano, temos um contrato na FUNPREV onde podemos pedir cálculos atuariais no decorrer do tempo e tudo que acontece hoje na prefeitura, e houve decisões do passado, e aqui a gente também não vai ficar apontando erros e acertos, a gente tem que pensar daqui para frente, mas tudo que acontece hoje no presente na vida do servidor, quando se concede um benefício, uma ajuda, alguma coisa, tem o impacto disso previdenciário.
E muitas vezes isso não é colocado na ponta do lápis, né? Então isso tem que ser uma cultura que nós temos que trazer para a administração pública. Vamos trabalhar com alguma legislação ou vamos criar alguma coisa para o servidor, mas vamos sim fazer uma análise também do impacto isso ao longo do tempo na questão previdenciária. E tem a questão também, acho que você vai acabar entrando nesse assunto, né? Mas a prefeitura hoje vive uma situação, por força da Lei Complementar 101, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde essa diminuição de funcionários que nós estamos sofrendo por imposição de não poder repor, né, a lei prevê que a gente reponha servidores apenas na saúde e na educação, motivados por aposentadoria ou falecimento. E nessas condições a gente não está conseguindo suprir a demanda reprimida que as secretarias têm. A gente ouve, às vezes, muita crítica dizendo que, nossa, a prefeitura tem 6 mil servidores, né? Mas a cidade de Bauru cresceu muito. Somos quase 400 mil habitantes. As demandas, e num momento de crise, principalmente demandas de saúde e educação, onde muitos planos foram cancelados pela questão de desemprego, pela questão de conjuntura econômica do próprio país, houve uma canalização de demandas para essas áreas. E elas precisam atender essa população. Né? E como que você atende essa população com uma diminuição de funcionários? Para você ter uma ideia, nós terminamos 2016 com 6.050 servidores e fechamos agora fevereiro com 5.810. Mesmo conseguindo fazer poucas reposições no caso de aposentadoria e falecimento. Eu vou entrar na reposição em seguida, vou só aproveitar um tema ainda da questão do diagnóstico anterior para citar 2 exemplos de impactos do dia a dia. Tem alguns benefícios e são conquistados pelos servidores, estão na lei, fazem parte da norma legal, mas que chamam mais atenção. Os vereadores têm falado disso, por exemplo. O servidor, depois de 5 anos, faz uma série de cursos, faz aperfeiçoamentos e ele tem o que a gente chama de gatilho aqui, que acaba gerando um benefício salarial pontual, ali específico, mas isso tem, além do custeio da questão da folha no tempo, o seu impacto, que é o chamado crescimento vegetativo natural, como também a repercussão do ponto de vista de despesa previdenciária, nesse caso. Esses pontos específicos são questões que vão participar desse diagnóstico? Sim, vão. Esperamos que sim, porque você pega um exemplo de uma pessoa, de um servidor hoje. Tem muitos servidores que estão esperando completar o ciclo de 5 anos para apresentar uma pós, um mestrado, um doutorado, ou seja, ter uma progressão vertical dentro da tabela de salários, né? Porém, se ele for um servidor contratado antes de 2003, onde ele tem paridade total, ele aposenta depois com aquela integralidade e às vezes não contribuiu no tempo para isso. Então, tem muita coisa que precisa ser revista. Se beneficia da lei, se beneficia mas da lei, tem um gatilho anterior do tempo. E não contribuiu com aquele valor. Né? A gente tem questões similares com alguns eventos na saúde, na educação, ou seja, falar de folha de pagamento na administração pública, né? Das legislações que ao longo do tempo foram criando benefícios, é uma coisa muito complexa. Né? O legal é esse espaço, Nelson, que a gente pode dizer o seguinte, a gente não quer, quando falo, eu sou servidor público há 36 anos, né? Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas você está revisando essa legislação? Às vezes, precisamos cortar na nossa própria carne, não é? Não é porque eu sou servidor público que eu tenho que defender situações que existem hoje que são insustentáveis. Né? Sinto muito que essas coisas chegaram no momento em que eu assumi a Secretaria de Administração. Seria muito cômodo eu, servidor, empurrar algumas coisas para debaixo do tapete. Mas eu sinto que a necessidade é desse momento, né? E eu conto muito com o prefeito Gazeta, tem ações que não são ações populares, mas que são necessárias para a cidade. Porque quanto mais eu inflar essa questão de salários, essa questão que envolve os servidores, são valores que eu tiro de investimentos da cidade. Então, quanto mais a gente conseguir fazer uma folha enxuta, sem que interfira em benefícios, sem que, vamos dizer assim, cause um desconforto ao servidor, mas acho que é uma coisa que tem que ser feita de forma coletiva. E o servidor tem que compreender que algumas coisas têm que ser revistas, para que no futuro tudo continue bem para todos. A questão da proporcionalidade, da divisão, da dificuldade
da Receita Municipal. Se você tem essas distorções, embora sejam legais, elas geram despesas só para alguns, obviamente, no raciocínio, quando vai discutir a database, como agora em março, você tem um conjunto de recursos disponíveis muito menor para discutir para todo o conjunto do servidor. Aí a dificuldade, inclusive, de avançar com reposição salarial e ganho real. Nós agora, né, eu vivi essa questão em março do ano passado. Foi a primeira vez que eu entrei, vamos dizer assim, no embate da discussão da pauta do sindicato. Sindicato agora, essa semana, nós fizemos a primeira reunião inaugural da mesa de negociação permanente, que é uma bandeira do governo Gazeta, né? Instituímos a mesa, acredito que a mesa de negociação, ela vai dar subsídios, formato, todos vamos aprender com a mesa de negociação e tomara que ela se torne mesmo uma mesa de servidores com o sindicato, com todos os atores desse processo e que se cheguem ali a pontos comuns. E nesse dia foi entregue a pauta de reivindicações. E é quando você se depara com a pauta de reivindicações, com todas aquelas solicitações, e você vai olhar na parte orçamentária, financeira, é muito difícil você equacionar isso, né? Nós ainda não, né, essa documentação chegou essa semana, ontem para mim, e nós vamos ainda nos debruçar, são 22 solicitações mais ou menos que compõem a pauta de reivindicações do sindicato, e a gente vai tratar todas elas com carinho, analisar os cenários, ver o que nós temos hoje de condição de repor, o que dá para atender dentro desse cenário, que é um cenário difícil, né? As pessoas precisam entender, o funcionalismo precisa entender que esse cenário que nós estamos vivendo agora é um cenário de dificuldade. Para pontuar o último dado sobre a questão do diagnóstico, o custeio da FUNPREV já demonstra do relatório do último quadrimestre de 2017, por exemplo, o uso de parte dos recursos de rentabilidade no caixa para suportar as despesas. É um sinal efetivo na conta de que não está tudo bem. Nós que estamos, né, eu estou toda segunda-feira na FUNPREV, no Comitê de Investimento. Como eu falei, estive há 4 anos no Conselho Fiscal. Nós lá dentro imaginávamos que nós só iríamos estar usando recurso do investimento ainda daqui uns anos, né? E infelizmente é uma realidade mesmo. O que nós recebemos hoje dos entes todos não está sendo mais suficiente para só os repasses efetuarem os compromissos que a FUNPREV tem com a aposentadoria e com o seu operacional. Então, estamos já numa fase em que, vamos dizer assim, temos 5 de repasse, mas o nosso gasto é 6, por exemplo. Reposição, você acabou tocando nesse assunto já, em função da lei fiscal, explicou que a gente tem as dificuldades legais e nesse momento, enquanto ajusta o índice da despesa fiscal, de fazer as reposições fora daquelas especificidades de saúde, educação, morte, enfim, as áreas muito essenciais. Mas tem uma demanda reprimida no quadro da prefeitura acumulada ao longo do tempo, Davi. Olha, eu não tenho um diagnóstico preciso de cada secretaria, mas pelas conversas que eu tenho com os titulares das outras pastas, nós temos uma massa de servidores já com uma idade mais avançada, né? A gente tem isso até pelos diagnósticos que nós estamos fazendo com relação à avaliação de plano de saúde, de pagamento per capita, utilização do plano. Então nós temos servidores já numa fase de idade um pouco, né, acima dos 45, 50 anos, e nós temos serviços que não param de crescer nas cidades, né? Demandas que a cidade precisa, então nós temos demanda sim reprimida em cada secretaria. No entanto, também temos sim que fazermos um diagnóstico interno e vermos qual a mão de obra que nós temos, se ela está sendo mal utilizada. Eu acho que também cabe a nós gestores cobrar um pouco de efetividade dos nossos servidores, né? O gestor público também tem essa obrigação, né? Fazer o seu diagnóstico, porque é óbvio, né? Tem que ter uma, vamos dizer assim, não chega a ser uma perseguição, não é perseguição, mas você tem que cobrar dos servidores o exercício daquele cargo que ele exerce, aquelas atividades que estão atribuídas a ele. Discutir, né? Eficiência e produtividade é algo natural na gestão pública. Acho que a administração pública, Nelson, a gente sabe, né, que ela é hierarquizada. Nós temos mais chefes do que líderes, né, quando devia ser o contrário. Então existem muitas amarras que a administração pública nos separa da iniciativa privada. Mas eu acho que tem coisas da iniciativa privada que podemos trazer para a área pública e temos mecanismos hoje de cobrança, né? Na Secretaria da Administração, por exemplo, acabamos implantando já o ano passado ferramentas de gestão da qualidade, trabalho com o 5W2H, onde eu crio vamos dizer assim, crio uma tarefa, crio um projeto,
já identifico quem vai participar, estipulo prazo para isso, ou seja, eu me reúno com as minhas equipes semanalmente para fazer um brainstorming da situação semanal da secretaria e mensalmente com os meus diretores, e eles sabem que eu pego muito no pé mesmo, são reuniões que duram aí 2 horas, onde eu cobro cada ação da secretaria, e não são as ações que estão no dia a dia. Né? Todo mundo sabe que a administração trabalha com a folha de pagamento, faz a gestão do patrimônio, fazemos compras e licitações, né? O nosso hoje é o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Poderemos qualquer dia fazer um outro bate-papo só sobre processos de compras e licitações, porque nós fizemos o convênio com a ABEC, estamos modernizando todo o processo, estipulamos prazos internos para o andamento dos processos. A área de licitação e compras, ela acaba sendo nevrálgica dentro da administração, porque todas as demandas das secretarias passam por uma aquisição, ou de um produto ou de um serviço. Sim. Então eu preciso fazer com que esse setor seja muito eficaz. Isso tem me tomado muito tempo, tenho me dedicado pessoalmente às compras e licitações, porque além de eu ter processos dentro da legalidade, com transparência, com ética, eu tenho ainda que fazer isso ser rápido. Tem que funcionar. E na administração pública, fazer processos rápidos não é uma prática comum. Então a gente está quebrando alguns paradigmas, mas estamos avançando muito. Falando sobre rótulos, você criar o 5W2H, 5W2H. cria um palavrão numérico Sim. na cabeça do servidor público E o legal, que pode estar acostumado. e o legal é que eu sou docente de faculdade desde 2007 e dou aulas de gestão da qualidade, de gestão de projetos, de engenharia de software e tal. Então eu estou conseguindo hoje trazer para a administração coisas que eu tenho ensinado aos alunos, que normalmente vão para a iniciativa privada, e a prefeitura é muito carente desse tipo de prática, né? E é legal quando eu pego os meus chefes, diretores agora, eles também estão usando a mesma metodologia minha para comandar também as suas áreas. Então eu estou me sentindo muito bem nessa relação. Eu vejo assim, eles com as planilhas abertas também, controlando prazos dos seus subordinados também. Né? E eu espero, né, que essa boa prática da administração acabe se espalhando de uma certa maneira para a prefeitura, né, como um todo. Davi, escola de gestão, esse é um tema que também está muito distante da Sim. realidade, inclusive do contribuinte, do usuário, do cidadão no dia a dia. É uma ferramenta criada com maior dimensão quase relacionada ao PCCS. Aí tem coisas que a gente ouve boas, de bons cursos de relações, e também de que ela pode ser eventualmente uma forma de criar penduricários lá com o objetivo de gerar ganho de receita para o servidor específico no salário. Excelente tema, né? A Escola de Gestão Pública, que foi criada por lei, ela é sempre muito criticada, né? E eu sou um defensor da Escola de Gestão Pública. Eu entendo e defendo como um canal, é o meio que hoje a prefeitura tem de, nas pontas, promover o aperfeiçoamento, o treinamento, a capacitação. Estamos mudando, né, todo o processo da Escola de Gestão Pública. Levamos em 2017 a Escola de Gestão Pública para o DAO, para a usina de asfalto, ou seja, tiramos ali do auditório, acabamos com aquelas palestras que realmente não chegam a lugar nenhum, né, vamos dizer assim. É interessante para descontrair, para tirar o servidor, às vezes, do seu dia a dia, fazer uma palestra com tema A, B ou C, mas o nosso foco tem que ser sempre na capacitação, no treinamento do servidor, para que ele preste um serviço melhor à comunidade, né? Estamos agora fazendo um diagnóstico, há uma reclamação de que a prefeitura não faz um atendimento ao cidadão adequado. Então nós já identificamos isso, estamos trabalhando num planejamento para treinar todos os atendentes que a prefeitura tem em todas as secretarias para que ela dê um atendimento ao cidadão de excelência. E a gente tem ferramenta para isso, a Escola de Governo foi criada para isso. Então a gente está investindo na Escola de Gestão Pública e não é investindo dinheiro, porque o dinheiro não tem, né? Nós estamos investindo em conceito mesmo. As meninas que tocam a Escola de Gestão Pública são um pessoal muito engajado, muito motivado, e estamos investindo agora em cursos de mais duração e tiramos a Escola de Governo do passo municipal. Então tivemos uma experiência, quero agradecer aqui o Olivato, ele foi parceiro nesse processo, né? Você imaginar que no DAO a gente ia conseguir reunir 60, 70 servidores que 7 horas da manhã saem para abrir valetas, buracos, entrar dentro de fossa, disso ou daquilo, esse pessoal se sentiu atendido de uma tal maneira que esse processo foi emocionante. E uma outra coisa que a gente está fazendo também, que gera uma emoção legal na equipe toda, nós identificamos que a prefeitura tem analfabetos também.
E essas pessoas estavam esquecidas, né? E fazia parte, né? Quando eu conversava com o Gazeta, quando ele me convidou para assumir a secretaria, essa questão humanitária, de humanizar mesmo o servidor, faz parte do desejo dele. E veio de encontro com essa necessidade. Então fizemos uma parceria com a educação, estamos usando os centros de jovens e adultos para poder levar. Olha só, aí eu desloco uma van da própria administração, ou seja, também participo do processo. Pegamos esse servidor analfabeto, com 40, 50, 55 anos, conseguimos convencê-lo a voltar para a escola, fizemos um trabalho com a família dele também para apoiar nessa decisão, porque não é fácil, né? A pessoa depois de 30, 40 anos voltar para um banco de escola, né? E lá nós servimos um café da tarde para ele, ele fica com aquele, vamos dizer assim, com aquele ensinamento todo, e tivemos uma turma formada já ano passado. E esse é um projeto muito legal que nós estamos desenvolvendo. Muito legal. Na auditoria, na audiência pública, surgiram vários temas, um deles é a questão da auditoria da folha de pagamento. Aí você citou uma questão que é técnica para quem nos acompanha também, para transferir, que a Folha tem uma série de eventos, são dezenas deles. Eu, na verdade, na audiência pública, eu não fui convocado a fazer apresentação nenhuma. Né? Então eu não tinha os dados que eu precisava até para responder as questões que a vereadora Chiara me perguntou. Mas, na verdade, assim, a folha de pagamento da Prefeitura, que hoje representa 30 milhões de reais mês, ela é composta por o que a gente chama de eventos, né? O que são eventos? Salário é um evento, biênio é um evento, sexta parte é um evento, horas extras, adicional de jornada, ou seja, ela tem 200 eventos. E todos esses eventos, eles têm uma base legal para ser constituído, para existir. E o trabalho que nós estamos fazendo, e aí é uma outra parceria que eu estou fazendo com a Finanças, nós estamos analisando evento a evento e tentando identificar aonde tem ali algo que a gente possa mitigar o custo, né? Diminuir. Tem a questão que está na pauta de todos os dias, que é a questão da hora extra, né? A hora adicional de jornada, hora extra. Hora extra, adicional de jornada, tem o adicional de jornada noturna, ou seja, tem muitos eventos ali que são direitos dos servidores, muitos existem por um ato discricionário até dos secretários da pasta, e eu acho que nós temos que rever, nós não podemos nos conformar com os valores que a Folha nos apresenta, sem fazer um diagnóstico, porque deve ter alguma coisa ali que a gente possa economizar de uma maneira. E alguns identificar, por exemplo, as dificuldades naturais de que são quase eventos com despesa permanente. Por exemplo, a área de saúde e educação tem reconhecida mão de obra que trabalha em turnos legais diferentes e daí geram adicionais. Sim. A Secretaria da Saúde, né, tem um gasto grande com servidores e é a pasta hoje, vamos dizer assim, a área de saúde de qualquer cidade, né? Imagina uma demanda como Bauru, como que é a demanda por serviços médicos, hospitalares e tudo que a saúde envolve. Então nós temos jornadas noturnas, né? Tem áreas da saúde que trabalham 24 horas, então é complicado você aliar tudo isso, né? Associar tudo isso. Davi, plano de saúde, tem uma legislação de 2000 e pouco, durante a gestão Nilson Costa, eu lembro como jornalista da cobertura dela, e foi instituído um rateio para oferecer ao servidor público e parentes diretos e indiretos, aí tem sogra, tio, segundo grau, terceiro grau, enfim, uma legislação bastante abrangente que gera um custo razoável, significativo mensal. E ele, da parte do servidor público, é financiado com 4%, isso vale aqui para o Poder Legislativo também, 4% do salário bruto. A despesa evidentemente é muito maior do que gera-se de receita do ponto de vista do servidor. Sim, o plano de saúde é um capítulo à parte, né? Caiu no nosso colo também esse problema do plano de saúde, ele vence agora, o contrato que a Prefeitura tem com a atual operadora vence agora no mês de julho, e nós estamos trabalhando já com a questão do plano de saúde desde 2017. Eu tenho trabalhado na administração, eu tenho feito muitas resoluções, para não deixar os assuntos soltos dentro da Secretaria e nem os projetos, eu edito resoluções onde eu crio grupo de trabalhos para um determinado tema. Okay. Já criei 30 resoluções, ou seja, eu tenho quase 30 grupos de trabalho atuando em temas, às vezes são temas que envolvem outras secretarias ou não, mas que me ajudam nesse diagnóstico para um plano de ação. Eu não encontrei outra forma de trabalhar na Prefeitura, a não ser criando as equipes,
dizendo, olha, tem esse tema, vocês têm tantos meses para me trazer um resultado desse estudo. E tem sido muito eficaz isso. O prefeito até tem usado para algumas questões essa mesma metodologia. Porque senão você precisa de uma resolutividade e aquilo acaba ficando solto, né? Sim. Bom, com relação ao plano de saúde, nós temos um diagnóstico que já apresentamos ao prefeito. É um diagnóstico onde ele aponta inicialmente que a prefeitura hoje ela dispõe, no ano, ela gasta 20 milhões de reais com o plano de saúde. Desses 20 milhões, há uma contrapartida do município de 13 e o servidor, né, os 4% que são descontados da parte bruta, representam 7 milhões. 13 milhões é do orçamento municipal. Isso, 13 milhões sai do orçamento municipal. O plano hoje ele tem 14 mil atendidos, né? Ou seja, tem 14 mil pessoas que são atendidas por esse plano, e desses 14 mil, 5 mil são servidores da Prefeitura e da FUNPREV. Então nós temos 2 mil servidores na FUNPREV atendidos pelo plano, e essa contrapartida acabou ficando com o município, né? Não é a FUNPREV que paga essa diferença dos aposentados. Então a lei preveu isso, né? A pessoa quando se aposenta leva o plano, mas quem arca com o custo é a prefeitura. E fora isso nós temos uma situação hoje de 5.800 servidores ativos da prefeitura. Desses 5.800, 3.000 é que tem o plano. Os outros 2.800, os outros 1.800, né? Não, 2.800 não tem o plano. Esse é um ponto, né? Ou seja, a questão isonômica do plano, ela é meia, vamos dizer assim, ela pode ser alvo de um diagnóstico mesmo, né? Ok. É um plano que ele atende 3.000 servidores de um total de 5.800 e o dinheiro sai do mesmo lugar, vamos dizer assim. E o que nos deixa preocupado é que o plano vence agora em julho. Nós já iniciamos um novo processo de licitação, porém as propostas que chegaram nos apontam para o dobro do custo, ou seja, pagamos em torno hoje de R$ 160 per capita. E tanto faz o titular o dependente? Tanto faz o titular o dependente, e as operadoras hoje dizem que para esse formato de plano, o preço parte de 300 a 320 per capita. Numa conta simples, o município teria, numa nova licitação, que dobrar esse recurso. E não é um recurso pequeno. O custo é muito grande. Seria hoje a conta rasa achar mais 13 milhões de reais para sustentar a atual plataforma. Bom, esse diagnóstico, nós temos esse diagnóstico com antecedência, então nós já temos aí uma estratégia para enfrentar esse problema, né? E a estratégia será a revisão da legislação, né? Na minha avaliação, e eu não tenho, vamos dizer assim, eu mesmo sendo servidor, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. É uma lei muito paternalista, né? Então, se você fizer uma conta básica de um servidor que ganha R$3.000 por mês, a contribuição dele do plano é R$120. E aí ele tem 5, 6 dependentes, pagando 160. Isso que eu ia falar, Davi, só para as pessoas entenderem. Das 14 mil pessoas que são clientes do plano, 5.800, quer dizer, menos da metade são servidores. Aqui, sem nenhum demérito à relação, é só para entender que a maioria são dependentes. Exatamente. Então nós temos aproximadamente 2.000 servidores na FUNPREV e 3.000 na prefeitura. Somam 5. Menos 14, nós temos 9.000 dependentes. E esses 9.000 dependentes é o quê? É o cônjuge, é o companheiro, a companheira, os filhos, e os filhos até 21 anos. Né? Ou seja, é uma lei que criou um benefício, mas ela tem um caráter muito paternalista que não se sustenta ao longo do tempo. Né? Além da questão do pagamento da mensalidade em si, vamos dizer assim, comparando com o plano de saúde privado, que é R$160 per capita para todos esses dependentes, quais são os benefícios que estão dentro, para entender a regra geral? Exames, consultas? Tudo. É tudo que o servidor... Para vocês terem uma ideia, hoje, antes de eu vir para cá, eu recebi um material, como nós estamos estudando o plano, e nós estamos descendo em todos os níveis de um plano de saúde, até tendo contato com coisas que a gente nem conhece muito bem, e quem está nos ajudando a entender o plano, a questão dos exames, a questão das consultas, quais são as especialidades, é o Dr. Fogolin. Okay. O Dr. Fogolin tem participado desse processo com a gente.
e a presença dele tem sido muito legal, porque além de ser médico, ele tem uma experiência também de trabalhar em operadoras de plano de saúde no passado. Sim. Então nós estamos abrindo, vamos dizer assim, a caixa de Pandora do plano de saúde para poder entender e até para poder ter um diagnóstico de qual que é o nosso público. Né, quais são as especialidades que são mais atendidas, quais que são as menos, até para poder nós estamos fazendo um trabalho legal com isso também, que é passar isso para a nossa área de segurança e medicina do trabalho. Desculpa te perguntar, no ar, o número de servidores com licença hoje é muito grande? É um número de absenteísmo também que a gente tem trabalhado em parceria com a FUNPREV, porque passou de 15 dias, quem banca o salário desse servidor afastado é a nossa fundação de Previdência. Então Isso é custo também? É custo também, e é um custo que, num primeiro momento, ele sai da prefeitura, só que chega no final do ano, a prefeitura tem que repassar todo o auxílio de doença para a FUNPREV. Então, o auxílio doença também está na minha planilha aqui, que eu estou deixando com você hoje, dos projetos em andamento na Secretaria de Administração. O auxílio doença também é um tema que nós estamos também fazendo um diagnóstico, criando uma estratégia para diminuir. Né? Nós sabemos que tem muitos servidores que às vezes estão de licença por relacionamento interno no trabalho, por não se dar bem com o chefe ou com o diretor. Então a gente vai precisar ver caso a caso, realocar essa pessoa, ou seja, fazer uma coisa humanitária mesmo, porque tem muita gente às vezes que está afastada e a gente sabe que infelizmente tem médicos que não têm muito critério para conceder atestado, licença. Então tem muita gente que eu acho que está afastada, mas poderia estar trabalhando de repente numa forma de trabalho mais harmoniosa para ela. A gente vai tentar identificar isso também. Eles são uma série de temas, a gente vai acompanhar eles aqui e fica no ar, registrado para a TV, enfim, a nossa plataforma da internet e nos canais aberto e fechado, o espaço naturalmente aberto, que é público, para você poder nos apresentar essa atualização ao longo do tempo. Nelson, acho que desde que eu assumi a Secretaria de Administração é a primeira vez que eu venho aqui. Estou deixando com você, nós temos aí 80 projetos em andamento dentro de uma secretaria meio. Isso é uma coisa até que espanta as pessoas, né? Como que uma secretaria de administração, que é uma secretaria meio, está com 80 projetos que fogem do operacional. Mas porque nós sentimos que esse é o momento de enfrentar muitos desafios, né? De tocar em feridas, tocar em temas que não são confortáveis, mas são necessários para a cidade. Davi José Françoso, muito obrigado por ter contribuído conosco com essas informações. Valeu. Você encontra essa entrevista na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em TV Câmara em vídeos para você assistir a hora que você quiser, fora da nossa programação. Até o nosso próximo encontro.